Agora, parece que nós vamos ver aqui casos criminais. E aí eu já não sei quem foi que mandou, esse vídeo aqui foi mandado no Discord, que é o seguinte, nós vamos agora acompanhar o caso chamado Killdozer, o homem que enlouqueceu e destruiu a própria cidade do canal Vitória. Vitória, com F, não é com V. Então vambora, né? Vamos acompanhar aí um caso criminale. Quem me mandou esse caso foi a minha amiga, e ela queria tanto que eu falasse sobre esse caso, mais tanto que ela escreveu o roteiro desse vídeo. Então, esse vídeo foi escrito pela Vitória, não minha segunda personalidade, a minha amiga, que inclusive é a artista do canal. A gente tava conversando sobre esse caso no WhatsApp, e eu quero conversar com vocês também, mas eu vou fazer isso no final do vídeo. Tenho minhas dúvidas sobre algumas coisas e eu quero saber a opinião de vocês. Então, Vitória, esse vídeo é pra você, vamos lá. Ah, aviso, assim, esse caso não é pesado, na verdade. Ele é mais absurdo do que pesado. Ainda bem, né? Porque assim, eu tô vendo o cara segurando duas munições. Na mão esquerda, uma munição de bala, aqui, ok, é destrutível mesmo assim, né? Porque ninguém quer tomar um tiro. E na mão direita, puta que eu pariu, que caralho que ele quer fazer? Comparado aos outros casos. No final tem uma coisa ali, mas no geral é até de boas. Vamos lá. Marvin Riemeyer tinha 54 Era o quê? Luquita possível universo alternativo. Não, credo! Luquita vai coringar e destruir a cidade. Nossa senhora. É, agora já era. Agora pro chat eu sou a Bambieta mesmo. anos quando aconteceu o crime. Ele nasceu em 1951, em Dakota do Sul, no Colorado, e ele serviu nas forças aéreas e foi lá que ele percebeu que ele gostava de trabalhar com motores e soldagens e coisas do tipo. Ele se mudou para Granby Grand Lake, no Colorado, depois que ele saiu das forças aéreas. Ele foi para essa cidade para tirar 6 meses de férias e ele percebeu que ele gostava do lugar. Ele decidiu ficar e comprou alguns acres de terra por $42 mil em 1992. Isso daria, aproximadamente, hoje em dia, R$ 229.307. Lá, ele abriu a sua oficina de mecânica, ele fazia consertos de silenciadores de carro, e ele era considerado... Ah, beleza. Ele consertava carro. Aí até aí... Quê? Bambieta lá, rua, que brincadeira, calma! Luquita vai ficar arrepiado no final desse vídeo. Puta que pariu, muito dinheiro. Rapaziada. É que assim, tá, tudo bem que a Vitória converteu no de acordo com a data de que ela enviou o vídeo, né? Porque eu não vi de quanto que o vídeo é enviado, né? De quanto que o vídeo foi enviado, melhor dizendo. Mas dependendo da época, pode valer até mais, tá? Tipo, vale mais não. O nosso dinheiro tá mais desvalorizado ainda, né? Porque. Vai Brasil! Que bosta, o nosso dinheiro não vale mais nada. Os nossos dinheirinhos não valem nada. o melhor soldador da cidade. Ele fazia muito trabalho braçal e ele gostava de trabalhar nas suas próprias terras, na sua própria loja. As pessoas gostavam dele, na verdade, não tinha uma pessoa que não gostasse dele, de acordo com os relatos. E ele vivia bem, ele tinha sua própria casa, ele tinha sua própria loja, e durante 10 anos naquela cidade, tudo estava bem, nada estranho. Um cara normal. Até que ele entrou numa disputa por terras com as famílias ricas da cidade. Corey Dochef e Gus Marvin. Famílias ricas que estavam ali há anos e se achavam donos de tudo. Foram 10 anos de paz, mas depois disso começou uma treta. Xiii. Xiii. Pessoal, ele não parece o Mr. Beast, só que mais velho naquela foto? Não. Não achei, não. Não achei nem um pouquinho parecido. Eles queriam aprovar um projeto de construção que, se fosse aceito, seria construída uma fábrica de concreto aos arredores da propriedade do Marvin. Ele e outras pessoas da vizinhança protestaram porque teria muito barulho, muita sujeira, muito trânsito e também atrapalharia o negócio do Marvin. O Marvin meio que convenceu as pessoas a ficarem do lado dele. Mas, mesmo com as reclamações, a cidade aprovou o projeto em 1999. Enquanto isso,
O Marvel foi multado e ele não podia usar a loja dele enquanto ele não conectasse ela ao esgoto da cidade. Mas, para ele conseguir ter acesso a esse esgoto, ele teria que passar por uma propriedade, porque o esgoto era muito longe, então no meio ficava essa propriedade. O dono dessa propriedade era um dos caras ricos que estavam construindo a fábrica, o Corey do chefe, e ele tinha uma briga com o Marvin por causa das terras. O Marvin foi multado $100 por dia enquanto ele não conectasse a loja ao esgoto, e o valor chegou a $2.500. Ele pagou a multa. Porra, é pra nós ver, rapaziada. É pra nós ver, hein? Não é só no Brasil que a galera endinheirada manda, hein, rapaziada? Se você tem dinheiro, você pode fazer o que você bem entender. E se você for tentar peitar essa galera que tem dinheiro, que pode fazer o que bem entender, né? Porque é assim que o mundo funciona, você tá fudido, né? Teve o caso aí de uma rapaziada aqui do Brasil, eu não vou entrar em detalhes porque eu também não quero me lascar, né? Mas, pra quem acompanha um pouquinho o noticiário, né? Principalmente o noticiário envolvendo bichinho, tá ligado que tem uma galera aí se fudendo, né? Porque foram denunciar um caso que aconteceu. E lá nos Estados Unidos também, né? Não de envolvendo bichinho, nem nada do tipo, mas o esse caso aí, né? O cara enlouqueceu porque os ricos simplesmente cagaram na cabeça dele. É a vida, né? Quem tem dinheiro pode tudo, rapaziada. É assim que o mundo funciona. Não é assim que eu concordo, tá? Eu não concordo com essa porra, mas contudo, entretanto, é assim que o mundo funciona, né? Mas no cheque, ele fez um trocadilho chamando as pessoas de covarde. Em 2001, a comissão de zoneamento da cidade aprovou a construção da fábrica. O Marvin tentou apelar, ele disse que a fábrica bloquearia a loja dele, ele não teria mais acesso à própria loja, seria prejudicial para ele. Mas o pedido dele foi negado e a construção continuou. Antes de aprovarem essa construção, a família do chefe, os ricos que tem bufunfa, eles ofereceram $250 mil pelo terreno dele. O Marvin não quis e ele pediu $375 mil pelas terras. Mas aí ele foi aumentando mais e mais e mais e mais, até que chegou num valor próximo de $1 milhão. Eles não iam pagar tão caro pelas terras, eles foram atrás dos direitos deles e começaram a construir a fábrica em volta da loja. O Marvin ficou furioso. Ele tentou de tudo e ele perdeu. Agora a fábrica ia bloquear a loja dele, não tinha mais como ele entrar, não tinha mais como os clientes entrarem. Ele foi chamado de ganancioso por não ter aceitado a compra do... Chamado de ganancioso. E os ricos que ferraram o negócio do cara, porra. Pera aí, Chox. Bem, se ricos que foram numa certa ilha fizeram coisas inimagináveis, e temos um deles na presidência dos Estados Unidos sem culpa, o que será de nós meros mortais contra os riquinhos mimados do nosso país? Caralho, é verdade. Aí a Chox canetou. É uma canetada triste, é uma canetada que é uma merda, mas a Chox canetou, tá? do terreno, mas foram 10 anos da vida dele naquele lugar. Ele não queria perder isso, ele não queria simplesmente dar para outras pessoas. Também tinha a rixa dele com o do chefe. Então, se ele vendesse, era o mesmo que perder essa treta. Frustrado e acreditando que todo mundo tava contra ele, o banco, os do chefe, o tribunal, o prefeito, todo mundo. Ninguém queria que a loja dele desse certo. Essa era a visão dele. Tudo tava dando errado para ele. Tem um documentário sobre o caso, e esse documentário foi feito a partir das fitas que ele gravou. E em uma das fitas, ele diz que ele estava sentado na banheira de hidromassagem dele, e ele estava pensando no que ele ia fazer, porque ele estava muito bravo, e de repente, ele sentiu uma paz dentro dele. De acordo com ele, Deus tinha dado um sinal, tinha dado um plano. Ele teve dúvidas se essa era realmente a coisa certa a se fazer, mas ele percebeu que era o certo porque ele tinha essa paz dentro dele. Deus tinha dado um plano pra ele. O plano de Deus, que deve ser o Deus do Antigo Testamento, porque não é possível. Deus deu um plano pra ele de construir um tanque de guerra, basicamente. O quê? Quê? Pera lá.
calma lá, muita informação. Eu canetei, caralho. Ele pegou a escavadeira dele e ele fez algumas pequenas modificações que eu vou ler pra vocês. Uma escavadeira Komatsu de 4 metros de altura e 410 cavalos de força, que pesava 49 toneladas. A escavadeira foi reforçada com concreto e tinham janelas à prova de balas de 7 centímetros de espessura. Por dentro tinha ar-condicionado, tinha um sistema de câmeras frontal e traseira. Tinha um estoque de comida e água, uma máscara de gás e várias armas, incluindo um revólver, uma pistola, 3 rifles, sendo um deles um rifle de assalto e um semiautomático. Essa escavadeira foi lacrada, foi soldada em volta, e esse monstro foi batizado de Killdozer. Agora, vamos falar sobre o crime. Meu Deus. Tá, eu entendo a revolta do cara, mas o cara, meu Deus do céu. Deus deu um plano pra ele construir um tanque de guerra. Não, tipo, porra. Eu acho que foi um pouquinho além das expectativas, mano. Assim, se Deus fez um mano criar uma arca pra todas as possíveis espécies existentes naquela época, o que seria um tanque de guerra? Não, Deus estava metendo louco nesse dia então, né? Deus simplesmente queria, tudo vai pro caralho então, foda-se, né? Então acho que isso pra mim só pode ter sido isso. Quem não gostaria de construir um tanque de guerra? Aí você tem um pinto, Chokes. Não, mas assim, nossa, mas construir tanque de guerra dá um trabalho. Olha, tipo assim, não sei nem como é que. Ah, sei lá, nossa, muito trabalho. Preguiça. Preguiça real. No dia 4 de julho de 2004, ele começou a executar o plano dele, o plano dado por Deus: causar o máximo de destruição possível. Ele pegou o seu Megazord e ele começou a demolir a prefeitura. Depois, ele foi para a casa do prefeito e a biblioteca. Ele destruiu esses 3 edifícios e aí ele foi para cima da fábrica que ficava em volta da loja dele. E o dono da fábrica, o do chefe, ele tentou impedir a destruição. Ele pegou um outro trator e aí os dois começaram a bater de frente um com o outro. Não é possível, cara. Isso parece um episódio de South Park. Tipo assim, eu consigo imaginar isso fácil sendo um episódio do South Park com o Randy fazendo alguma merda. Ou sei lá, com toalhinha, chapado, mas porra, na vida real, cara. Porque você para e pensa um pouquinho. Imagina, tipo, você chega no local, você chega lá no local lá e tem 2 mano literalmente fazendo uma luta de escavadeira. Fingindo que é tanque de guerra. Mano, que incrível essa porra. Uma arca não dá trabalho, né? Você já fez. Ah, e como você sabe que preguiça o quê? Você só teria o Burnout 3. Quem não gostaria de fazer isso? Parece 2 crianças brigando com seus carrinhos na caixa de areia. Tipo assim, é um negócio tão absurdo. Assim, eu honestamente, eu não ia saber como é que eu ia reagir. Papo reto, rapaziada. Eu não sei como é que eu ia reagir com uma informação dessa. De tipo, de dois mano simplesmente brigando com 2 tanques, ou tentativa de tanque, né? Sei lá, eu não sei se eu ia ficar assustado, eu não sei se eu ia achar incrível, se eu ia achar engraçado. Honestamente, não faço a menor ideia, mano. Não faço a menor ideia. Sendo bem sincero. Talvez, sei lá, cara, não sei. Eu nunca imaginei que, sei lá, isso teria acontecido na vida real, entendeu? Você ia voltar pra sua casa e tentaria processo, mas esqueceria porque você é você. Oxi! O Marvin, com muita facilidade, jogou o trator do chefe pro lado e continuou a destruição. Depois da fábrica, ele começou a andar pela cidade e ele destruiu outros prédios. Ao total, foram 13 prédios. Alguns desses prédios estavam envolvidos na treta dele com a família rica, outros não. Ele destruiu o banco da cidade, ele destruiu a sede de uma emissora de notícias chamada Sky High News, ele destruiu a prefeitura, como eu disse, e a casa do ex-prefeito da cidade, e esse prefeito foi um dos responsáveis por aprovar a construção da fábrica. Enquanto isso, enquanto ele destruía a cidade, os oficiais do gabinete do xerife, da Patrulha Estadual do Colorado, do Serviço Florestal dos Estados Unidos e uma equipe da SWAT tentavam impedir a escavadeira.
Eles atiraram, jogaram explosivos, mas o Megazord continuou firme e forte durante um bom tempo. Os policiais começaram a perseguir o Marvin, equipes de TV noticiavam a destruição e, cara, parece cena de filme, um negócio gigante batendo contra os prédios e destruindo tudo. Turtle on his back. He was very vulnerable. He had gotten himself wedged, he disabled the caterpillar, and there was no place for him to go. Eita porra, deu um bug aqui, calma aí. Aí, agora foi. We don't know how that stands. So the video we're looking at is of that department store you were talking about is also, I understand that the hardware store. Eu já vi esse caso aí do Killdozer. Ele teve um outro caso desse tipo aí, que foi do Shawn Nelson, um ex-piloto de tanques do exército americano que invadiu uma base militar, roubou um tanque e causou um caos imenso. Caralho! Missão básica do GTA. Also understand that he did some damage to a bank, Liberty Bank that was recently opened, and the town's newspaper building, a two-story structure as well. Tentaram escalar a escavadeira, mas ela estava cheia de óleo, então não era tão fácil de escalar. Ele atirou contra 2 policiais e ele também atirou contra o do chefe quando ele tentou impedir a escavadeira. Às 5 da tarde, o radiador do Killdozer explodiu e ele jogou... Não, ele não roubou um tanque, ele montou um tanque, é diferente. A escavadeira contra uma loja de ferragens, e aí o Killdozer ficou preso. Apesar dessa destruição em massa, não tiveram vítimas. Por isso que eu tô falando numa boa, porque não tiveram vítimas, você não estaria falando nesse tom, não. Ninguém morreu, os prédios estavam desocupados. Nessa história, só teve uma morte, a do Marvin. Quando o Killdozer ficou preso na loja, ele pegou uma arma e atirou contra si mesmo. Eles demoraram 12 horas pra conseguir abrir o Killdozer e tirar o Marvin de lá. A máquina tava lacrada, então ele nunca teve a intenção de sair de lá vivo. Encontraram as fitas deixadas pelo Marvin e ele também deixou um bilhete que dizia o seguinte: sempre estive disposto a ser razoável, até que tive que ser irracional. Às vezes, os homens razoáveis devem fazer coisas irracionais. Essa história, ela foi contada de 2 formas. Um terrorista e um herói. Como eu disse, ninguém se machucou, os prédios estavam vazios, graças a Deus, mas ficou uma dúvida. Essa era a intenção ou foi sorte? Ele realmente não queria machucar ninguém ou ele só teve sorte de que todos os prédios estavam vazios? Quer dizer, estavam mais ou menos, porque alguns prédios não estavam tão vazios assim, começaram a ficar vazios depois que viram que ele estava destruindo tudo. Além disso, alguns lugares que ele destruiu não tinham ligação direta com a treta dele, então não tinha por que ele destruir. Por exemplo, a biblioteca. Tinham crianças lá dentro quando eles começaram a destruição. Nossa, isso podia dar uma merda. E aí eles tiveram que esvaziar todos os lugares, porque eles não sabiam o que seria destruído. Se ele não soubesse disso, talvez ele tivesse destruído a biblioteca com crianças lá dentro. E aí ele não seria mais um herói. Quando ele destruiu a sede da Sky High News, o editor estava lá dentro e ele teve que sair correndo pela porta dos fundos. Esse editor sempre postava as cartas de reclamação do Marvin. Ele também destruiu a casa do ex-prefeito, só que esse ex-prefeito tinha morrido em 2001. Quem morava na casa era a viúva do cara, de 82 anos. Então, tinha necessidade de destruir a casa dela, sendo que o marido dela, que foi o responsável pela sua treta, ele já estava morto. O dano total causado por ele foi de 7 milhões de dólares. Além dos edifícios, ele também destruiu carros, caminhões e uma caminhonete. Tem quem veja o Marvin como um herói, um cara que se revoltou e atacou os ricos que ferraram com ele, e aí ele destruiu tudo, afinal de contas não tiveram vítimas, ele só destruiu os edifícios. Mas tem quem veja ele como um cara louco, por exemplo, o Casey Farrell, que teve a sua loja destruída pelo Marvin, e ele demorou 7 anos para construir a loja dele, e tinham vários funcionários na loja. O seguro cobriu uma parte, mas não tudo. Ele perdeu a loja de 7 anos e perdeu o emprego dele. O Marvin claramente não estava bem mentalmente, obviamente, ninguém bem. Bom, nítido, né? O cara montou um tanque de guerra pra destruir a cidade. O caso do Shawn Nelson, que roubou um tanque, foi quase parecido, mas é diferente. Os policiais abriram a escotilha do tanque, mas ele se recusava a sair. Até que o policial atirou... Nossa, calma lá. E mentalmente pegaria um Megazord e destruiria a cidade. É difícil saber se a intenção dele era ou não machucar as pessoas, só que vamos ser honestos. O cara tinha um monte de arma no Megazord dele, e era um Megazord. Então, a gente também não pode ser inocente e pensar que ele não teve nenhuma intenção de machucar as pessoas. Ele teve. Com certeza absoluta, ele tinha a intenção de causar o máximo de dano possível. Ele queria
Ele queria causar. Ele também nunca teve a intenção de sair vivo dessa. Se ele estava disposto a levar o máximo de pessoas com ele ou não, não saberemos. Eu particularmente não vejo ele como um herói. Quando a minha amiga me contou a história, eu pensei que era um cara pobre, que não tinha nada na vida, só tinha a lojinha dele, não tinha outra coisa, não tinha outra fonte, e era, tipo, totalmente lascado na vida. E aí eu também sabia que não tinham vítimas. E aí eu pensei, putz, aí sim, herói. Acabou com os ricos, não tô nem aí. Só que aí eu vi a história e eu fiquei... Pra mim, parece muito mais um cara branco, estadunidense, que não sabe ouvir não. Claro que a morte dele é uma tristeza pra família dele. Poderia ter sido de outra forma, se a família rica não tivesse irritado ele tanto, tivesse ferrado tanto com ele. Muitas coisas poderiam ter sido diferentes. Mas chamar um cara que fez uma destruição em massa, destruir uma biblioteca que não tinha nada a ver com a treta dele, chamar um cara desses de herói, acho que é um pouquinho demais. Até porque os ricos continuaram lá, né? E um monte de gente que não tinha nada a ver com o rolê acabou se fudendo, né? Então, assim, é foda, né? Enfim, de forma geral, bom vídeo. E é isso, né, que a gente tem aqui pra comentar sobre.